Bom dia, graça e paz. Amém? Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Isso já é plano dele. Receba, tá? Deus é bom. Na manhã de hoje, do nosso ensino bíblico dominical, nós vamos nos dedicar ao tema da bondade de Deus. Porque Deus é bom em todo tempo, o tempo todo, Deus é bom. E a bondade de Deus traz manifestações, traz expressões, e por que não dizer inquietações ao nosso coração, uma vez que Ele estabeleceu um plano, nos conhecendo antes do mundo ser fundado. Paulo aos Efésios escreve que antes do mundo ser fundado, Deus nos conheceu e nos predestinou em Cristo, nos deu um destino em Cristo Jesus, uma referência de vida, para que verdadeiramente fôssemos irrepreensíveis nesta terra, desfrutando de todo favor, graça, amor, bondade, que da parte do Senhor em seu coração foi reservado para todo aquele que crê. E se você que está nesta programação ao vivo ou que está assistindo agora a programação gravada, se você é um daqueles que creem, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, por favor, onde você está, declare em alto e bom tom, com seus lábios, para que os seus ouvidos ouçam. Declare: Deus é bom. Amém? Em todo tempo, o tempo todo, Deus é bom. E a bondade do Senhor traz manifestações, reflexos, por que não dizer recompensas para as nossas vidas. E nessa manhã queremos conversar um pouco sobre este tema, porque é na verdade uma base, ou por que não dizer um pano de fundo, para aquilo que estamos nos dedicando a título da proposta, da temática, da mobilização da vida de rompimentos. Nós estamos agora no último mês do primeiro semestre, mês de junho, hoje o 11º dia desse mês, e estamos nos preparando para uma virada que virá no segundo semestre. A bem da verdade, nós estamos findando parte do ano, ou seja, 50% do ano está no seu final. E é interessante que façamos examinações, que tenhamos a disposição de avaliar o que experimentamos, como que estamos de fato alinhados ou não com a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele escreve pela revelação do Espírito Santo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5, que temos que nos examinar para verificarmos se de fato estamos na fé, se de fato estamos desfrutando, se estamos vivenciando os aspectos, a realidade, a manifestação da fé bíblica cristã. A fé bíblica, ela traz inquietações. A fé bíblica, para alguns escritores clássicos da antiguidade, ela é perturbadora. Por quê? Porque a fé bíblica, ela é resultado da palavra de Deus implantada de forma específica e personalizada no coração de cada crente. Quando Deus fala ao seu coração, a bem da verdade, a voz de Deus pelo Espírito Santo ecoando dentro de você, traz certo acolhimento, mas ao mesmo tempo um misto de temor, um misto de inquietações. Por quê? Porque é Deus falando, porque é de fato Deus determinando. É aquele que não negocia, é aquele que estabelece realidades, é aquele que é o Todo-Poderoso, é aquele que intervém nas nossas vidas por intermédio da sua palavra, que segundo o Salmo 138, versículo 2, ele exaltou a sua palavra sobre todas as coisas, juntamente com o seu nome. Ou seja, Deus não negocia a sua palavra. E a palavra dele é devidamente implantada no coração de um crente, ou daquele que está sendo alcançado pela obra do Espírito Santo para a salvação, no tocante à mudança de mentalidade, chamada de arrependimento. Quando esta palavra vem ao coração, ela traz clareza, ela vem com um impacto tão poderoso, que despedaça todas as defesas, todas as objeções, todas as resistências. A palavra do Senhor pelo profeta Jeremias é comparada a um martelo que despedaça a penha.
A palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo é vista como uma ferramenta poderosa para destruir fortalezas. A verdade da palavra, acerca dela mesma como a verdade, é justamente a expressão ou o poder, a virtude que nos traz para o lugar de liberdade. O conhecimento da verdade nos leva a experimentar a liberdade. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém pode talvez trazer um questionamento ou de repente até uma ampliação para a reflexão do que está escrito na declaração de Jesus, de que o conhecimento da verdade promove a liberdade. E de repente, do ponto de vista filosófico, a verdade não tem uma referência tão específica quanto que para nós cristãos ela tem. Porque para nós cristãos a palavra, ou melhor, a verdade, ela não é um conceito, ou de repente uma divagação do ponto de vista filosófico, uma elucubração, ou quem sabe pensamentos que vão divagando em tantas possibilidades por conta de questionarmos a realidade que nos cerca. A verdade para nós é uma pessoa, porque disse Jesus em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E quando temos um relacionamento com esta pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não somente Salvador, mas sobretudo Senhor, porque ao entregar a sua vida e derramar o seu sangue, ele comprou as nossas vidas com bom preço, nos resgatou do domínio das trevas, da influência irresistível do pecado, para hoje, mediante a graça que superabunda onde o pecado foi abundante, eu e você podemos manifestar as virtudes, podemos manifestar a expressão desse resgate, desta redenção, que por sua vez revela a bondade de Deus em nosso favor. Contudo, quando falamos da bondade de Deus, não podemos de forma alguma descartar a ideia da palavra e da verdade. Você vai ler, ou de repente ouvir, ou já deve ter ouvido, o que está escrito em João 17, versículo 17, no que disse Jesus, na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Obviamente, no momento em que entendemos que a palavra de Deus é verdade, fechamos então de maneira bastante significativa a compreensão do que João, o próprio escritor, ele declara no primeiro capítulo dessa mesma expressão do Evangelho, né? No primeiro capítulo de João, ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra estava com Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade não é uma divagação filosófica. A verdade é uma pessoa. E quando nos relacionamos com ela, desfrutamos de liberdade. Porque somente aqueles que de fato têm um encontro com a verdade e se permitem, porque você tem uma alma, e na sua alma existe uma lei, existe uma determinação que advém da sua vontade. Ainda que Deus, no seu anseio, deseje ardentemente que vivamos de forma abundante e transbordante as suas bênçãos, é escolha minha e sua receber essa palavra, corresponder a ela e interagir com o Espírito que revela a amplitude, a profundidade da bondade de Deus, que nos faz entender claramente que não nos falta coisa pequena ou coisa grande na vida que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Mas repetindo, é sua escolha, é minha escolha. Deus não pode nos obrigar a sermos abençoados. Deus não pode nos obrigar a desejarmos a salvação. Ele quer a salvação de todos, disse o apóstolo Paulo. Contudo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, disse Jesus. Talvez por você ouvir no final da expressão do versículo 14 do capítulo 22 de Mateus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, você então pode interpretar a ideia de que a escolha parte de Deus e de que essa escolha, sendo unilateral, faz com que então Deus, na verdade, prefira alguns e, de alguma forma, possa então preterir outros, ou seja, deixar outros de lado. Mas nós temos a declaração para justamente afastar essa ideia, a declaração do livro de Atos, no capítulo 10, não sei agora exatamente o versículo, onde lá está escrito de que Deus não faz acepção de pessoas para salvá-las. Na verdade, o que promove
o plano de salvação na vida de qualquer pessoa é a fé. E a fé advém de ouvir Deus falar, da mensagem clara por meio de Cristo. E deixa eu falar para você, Deus continua falando. Hoje é mais um dia em que, pela misericórdia de Deus, você que está aqui me assistindo agora, ou você que está assistindo essa programação que foi gravada, você acordou debaixo da misericórdia de Deus. Deus, em sua misericórdia, está oportunizando a você e a mim mais um tempo nessa terra, mais um tempo na dispensação dessa janela de tempo, para que de fato possamos corresponder a Ele, mediante a sua bondade que nos atrai, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. O amor de Deus nos envolve e com bondade Ele nos atrai. A bondade, na verdade, ela nos traz a percepção do favorecimento de Deus, ainda que não sejamos merecedores, pelo fato de muitas vezes ignorarmos, nos rebelarmos e muitas vezes também sermos desonrosos para com a sua majestade e para com a condição dele como Deus. Porém, o Senhor declara que ele não levará em consideração o tempo da ignorância. Para aqueles que de repente não conhecem a Deus como Deus, a misericórdia do Senhor, bem como a sua longanimidade, uma paciência elastecida está em efeito, está acontecendo, está em atividade, para que por meio do dia a dia, em circunstâncias e também através da vida de crentes, de pessoas que realmente tiveram esse encontro com Jesus por intermédio da revelação do Espírito Santo, que apontou a cruz, onde o sacrifício de amor foi então feito, essas pessoas despertam para a realidade da vida perdida, quebrada, da vida no lamaçal do pecado, da vida sem uma perspectiva de esperança, porque agora aquele mundo colorido de tantas ilusões promovidas pelo pecado e pela orquestração de Satanás, que temporariamente tem o governo deste mundo, tudo isso cai por terra. E a pessoa então se vê diante da realidade, das consequências dos seus atos, da realidade dos seus feitos, dos frutos que ela tem que colher por toda a malignidade que ela, ao longo da sua vida, vem então desenvolvendo. E isso num potencial muito natural que está na carne, na condição natural de todo homem. É quando então, a semelhança do que aconteceu com aquelas mais de 3.000 pessoas que ouviram o sermão de Pedro, e após Pedro finalizar o seu sermão, muitos perguntaram o que nós faremos. E assim, aquele que tem um encontro com a bondade de Deus, revelada através do Espírito Santo, no sacrifício de Jesus, ele se questiona: o que farei da minha vida? São muitos os relatos ao longo da história da humanidade de pessoas que se depararam com um convencimento, com a obra do Espírito Santo convencendo da justiça, do pecado e do juízo, que aguarda a todos aqueles que estão sobre a terra, que passaram pela terra. Porém, aqueles que receberam o sacrifício de Cristo como um dom, como que a manifestação da bondade de Deus, para então salvá-los da perdição, salvá-los do juízo, esses terão encontro para um alinhamento e acerto de contas da vida da fé. Porque agora, na medida em que você entende o que foi feito por você, por intermédio de Jesus, você agora desperta para a vida da fé. Cristo é implantado no teu coração com uma palavra que é poderosa para não somente restaurar a sua vida, para não somente fortalecer você, para não somente curar você do alto da sua cabeça até a planta do teu pé, para não somente iluminar o seu entendimento, mas sobretudo para orientar você, dirigir você numa vida de fé. Porque agora a sua vida é pela confiança no que Deus disse por intermédio da vida de Jesus. Por intermédio das boas novas, chamada de evangelho. As boas novas que fez com que você, naquela época quebrado, que fez com que você, naquela época falida, que fez com que cada um de nós que estávamos perdidos na vaidade dos nossos pensamentos, caminhando a passos largos na direção do inferno, da perdição eterna, mas aprove a Deus enviar o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores, não tínhamos nem nascido ainda, mas aqueles que agora nascem, depois do sacrifício, têm, por intermédio da ação do Espírito Santo,
que eu não sei como que foi na sua vida, mas que na minha vida, no momento em que despertei, no dia 27 de outubro de 1995, que fiz o retrospecto daquele dia para trás, como que o meu coração derreteu, como que o meu coração transbordou, como que de fato lágrimas copiosas vieram à minha face, me fazendo entender que tipo de vida eu estava levando, para onde eu estava me encaminhando, por meio da vaidade dos meus pensamentos, por meio de escolhas, decisões que vinha tomando tão somente voltado para aquilo que eu queria, e voltado por sua vez, ou dirigido e guiado, manipulado pelas concupiscências, pelos desejos desgovernados que neste mundo são movidos pela carne, movidos pelo desejo dos olhos, movidos pela necessidade de reconhecimento, de riqueza e de tantas questões, tantos fatores que nos envolvem para que permaneçamos adormecidos no tocante à realidade da eternidade. Mas louvado seja Deus que um dia eu pude levantar as minhas mãos e me render ao amor de Deus em Cristo e então despertar para uma nova vida. E nessa nova vida, a bondade de Deus tem sido uma realidade diária. Ao longo desses dias em que venho vivenciando, desde o dia 27 de outubro de 1995 até o dia chamado hoje, nunca deixei de experimentar a bondade de Deus. Em todo tempo, o tempo todo. É verdade que nem sempre percebi, mas nos momentos em que pelo Espírito Santo fui guiado a um lugar secreto, para ali ter com Deus, um tempo em que Jesus se apresenta para ministrar o ensino como que ele fazia enquanto aqui esteve. Ele me leva então a um tempo de examinação, um tempo de retrospecto na linha do tempo da minha vida, e ali eu começo a perceber coisas que até então eu não estava percebendo. E uma dessas coisas que eu agora quero denominar de maneira muito pontual e de maneira muito clara é a bondade de Deus. A bondade de Deus que estabelece o início do meu dia e o final dele. Como diz o salmista no Salmo 92, versículos 1 e 2, ele diz que é muito bom exaltar a Deus, é muito bom, de fato, glorificar o Senhor, e principalmente por conta do seu amor fiel, que todas as manhãs nos desperta, e bem como a sua fidelidade que nos conduz ao longo do dia, para que ao final do dia, a semelhança do que está escrito no livro de Samuel, no segundo livro, capítulo 7, onde diz: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Então eu posso declarar hoje para você, por conta da bondade de Deus, eu posso falar Ebenezer, porque a ajuda de Deus tem sido presente na minha vida, e eu não tenho dúvida que também na sua vida. Eu até diria que se você de fato é alguém que, de maneira simples, agora, em poucos segundos, você pode sim buscar na sua memória lembranças onde você vai perceber a bondade de Deus. E assim você vai entrar em linha com a orientação da Escritura que diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando você lembra de como que Deus tem sido bom na sua vida, bom de maneira tal que você tem experimentado mesmo em dias de aflição, mesmo em dias de talvez adversidades, mesmo em momentos, porque são momentos de escassez, porque na vida do crente, aquele que se renova diariamente, é renovado diariamente pela palavra de Deus, e que ao entender o renovo interior, ao perceber o novo dia e saber que Deus é fiel, de que de fato, independente de qual o seu nível de fé, não depende de você a renovação do seu interior. A renovação do seu interior é resultado da obra que Deus aperfeiçoa porque Ele começou uma obra. Agora, perceber a renovação interior e renovar a mente é nossa responsabilidade, porque aí é um posicionamento que passamos a adotar, não atentando para o mundo, não focando o mundo, não tomando o mundo como modelo, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, mas ser transformado pela renovação da mente é resultado de deixar de focar o mundo e focar em Cristo, como o escritor aos Hebreus declara no capítulo 12, também versículo 2, onde ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que a sua mente verdadeiramente é renovada. Porque você pode experimentar um momento de expressão de novidade em relação ao que você está vivendo num novo dia, em que nem todos muitas vezes percebem o poder de um novo dia, o poder de um novo tempo. A cada novo tempo há um novo dia e por esse motivo novas oportunidades. Para quem crê, isso é poderoso, porque você pode sim
olhar para trás e dizer, eu já não sou mais o mesmo, eu já não sou mais a mesma. Por quê? Porque um novo dia me foi concedido, nesse novo dia há um novo tempo. E neste novo tempo, a renovação do meu interior, segundo o que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 16, é uma realidade que ao tomar os meus pensamentos, se transformará na verdade da minha vida. E isso me fará caminhar em autoridade, porque somente tem autoridade quem anda na verdade. Quem anda na verdade tem uma relação direta com Jesus. E Jesus foi aquele que, diante das adversidades, nada pôde pará-lo. Assim como foi com Cristo, também será com você. Porque, se você pegar ali o capítulo 17 de João, nos últimos versículos, você vai ouvir Jesus dizer que da mesma forma que o Pai o amou, Ele nos ama. O mesmo amor que o Pai dedicou a Cristo, Ele dedica a nós. E de maneira simples, é possível, de fato, entender isso. Por quê? Porque nós temos aí Paulo descrevendo, o Espírito Santo revelando a Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito de que aqueles que se unem ao Senhor são um só espírito com Ele. Ou seja, se você está unido a Cristo, quando Deus ele olha para a sua vida, Ele vê a obra de Cristo na sua vida. Já não é mais você, na realidade, antes da cruz. Já não é mais você com os pecados, com o passado destruído, com o passado cheio de tantas referências vexatórias, vergonhosas, pecaminosas. Não, o seu passado foi apagado. Quando você olha para trás, foi tudo reeditado. Está agora, o seu passado agora é a partir da cruz para cá, e não antes da cruz. Antes da cruz, não, já não existe mais a sua vida, porque esta vida, ela morreu com Cristo, e uma nova vida foi gerada com a ressurreição dele, onde estamos assentados com ele, para de fato desfrutarmos diariamente pela fé, ou seja, pela palavra viva e revelada pelo Espírito, pela palavra viva e revelada pelo Espírito, que nos dá a sustentação necessária, que interiormente nos preenche de intrepidez, de coragem, de ousadia, para em linha confessar, declarar o que Deus diz, para de fato experimentarmos a fidelidade do Senhor, porque, deixe-me declarar um decreto divino sobre a sua vida. E se assim você crê e unir a sua fé à minha fé, hoje ainda, bem como essa semana, você experimentará essa manifestação do que eu vou declarar nesse momento. Isaías 64:4 é o que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração para declarar nessa aula como que um decreto divino, como que uma cobertura que está sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua vida, você que vive pela fé. Isaías 64:4 diz que desde os tempos antigos nunca se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus renovou o seu interior para que você de fato creia de que a sua vida não será resultado do braço da sua carne, não será resultado das suas forças, que por sua vez não são suficientes para que você de fato possa lidar com as questões do bom combate da fé e da batalha espiritual que você tem que travar todos os dias por ser alguém da fé, para que você logre êxito, para que você tenha vitória, para que você seja bem-sucedido ou bem-sucedida. A fé é inegociável. Ouvir Deus falar, confiar no que Ele diz, ser guiado pelo Espírito Santo é inegociável para que você de fato desfrute diariamente de novidade de vida, te conduzindo de glória em glória e de vitória em vitória. E se assim você crê, por favor, não somente diga amém aí agora, mas escreva amém também nesse chat, para que nós possamos então interagir nesse tempo tão especial, nessa aula reservada para relembrarmos, para nos aquecermos em respeito ou em relação à bondade de Deus. A bondade de Deus que, segundo Davi, o seguiria todos os dias da sua vida. E assim como Davi é comigo e com você, relembrando o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta, capítulo 6, versículo... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Cristo está em você, Cristo está em mim, não somente por conta do que Paulo diz aos Coríntios, mas também por conta do que ele reforça aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, onde está escrito: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim.
Então, se Cristo vive em você, tenha esta certeza e convicção, permita-se avançar para um nível mais profundo no rio do Espírito, na compreensão da palavra de Deus. Se Cristo vive em você, se já não é mais você vivendo, e você é o você de antes da cruz, você é o seu eu carnal, natural. Hoje você tem a mente de Cristo para discernir todas as coisas e não ser discernido por ninguém, para realmente entender e ter a percepção, pela perspectiva, pelo discernimento, que te faz enxergar além do que você vê. Deus ouve a sua oração, porque Cristo está em você, e Ele disse diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Eu gostaria que você dissesse aí, se tiver alguém na sua casa, declare isso para ela, peça que ela declare isso para você, e diga assim: olha, Deus sempre te ouve. E então dê graças a Deus, porque Ele sempre te ouve. Escreva aqui: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Deus sempre te ouve. Por quê? Porque Cristo habita em você. Não aceite as sugestões que, por sua vez, não vêm do Espírito Santo. Isso vem da carne, isso vem da obra do inferno, isso vem por intermédio da ação de Satanás, nosso adversário, inimigo das nossas almas, trazer sugestões para que você questione o fato de Cristo habitar em você. Se está escrito, é verdade. Você não sente isso, não é que não é verdade. Você não sente isso, é resultado da sua mente, não está devidamente preenchida com as palavras que te dão a fundamentação para que os seus sentimentos correspondam aos seus pensamentos. A bem da verdade, quando você ouve Paulo dizer Cristo vive em mim, você diz: não, mas Paulo é Paulo. Não, Paulo é Paulo como você é você. Paulo é Paulo digno da mesma graça que você também é por conta do sangue, ao qual ele também não era merecedor e nós também não éramos, mas aprove a Deus a que você pudesse crer. Então, se você crê, você está em linha, na mesma condição que o apóstolo Paulo esteve, estamos nós, de receber o favor de Deus para realmente entendermos, compreendermos esta coisa misteriosa que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, por favor, creia que Deus te ouve, creia de que agora Ele está te ouvindo e de que ao longo dessa programação, tudo o que está vindo ao meu coração e à minha mente, que você, por sua vez, como fez Paulo aos Bereanos, deve examinar. Mas deixa eu te falar que o que está vindo ao meu coração para ministrar você nessa manhã é para a glória de Deus em nome de Jesus. Para que realmente você possa de fato ser incentivado, incentivada, por que não dizer desafiados a avançar para um nível mais profundo no rio do Espírito, onde as revelações te levarão a manifestar uma versão da sua vida que você ainda não viveu. Uma versão empoderada, intrépida, ousada, cheia de amor. Para onde quer que você vá, você de fato resplandecer com a luz de Jesus, sendo alguém chave para destravar, para abrir possibilidades, portas de acesso para que o reino de Deus se manifeste por intermédio da sua vida. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. E por isso, se você crê nisso, se você também faz parte deste grande exército que Deus tem levantado sobre a terra, um povo, um remanescente que não está preocupado, sabe, em prosperar no sentido financeiro para ostentar materialidade, mas prosperar biblicamente no sentido de ser fiel à palavra, no sentido de não negociar a obediência, no sentido de ser íntegro e íntegra para com Deus, para realmente testemunhar daquilo que é maravilhoso, daquilo que é esplêndido, daquilo que é glorioso, que é a intervenção do poder de Deus revelando, testificando e confirmando a palavra dele na vida de quem crê. Então você deve sim experimentar milagres, você deve sim esperar que milagres de fato se manifestem na sua vida. Você deve hoje ter expectativas nesse novo dia de que aquilo que ainda não aconteceu, mas que é promessa de Deus para a sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, nos seus celeiros, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua parentela, na sua vizinhança, aonde quer que você vá, Deus tem uma promessa que por seu intermédio há de se manifestar para que Ele seja glorificado e você seja uma referência dos fiéis que estão na terra, daqueles a quem Cristo aguarda naquele grande dia para dizer: servo bom e fiel, serva boa e fiel, porque você foi fiel no pouco,
eu te colocarei sobre o meu muito. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Jesus espera com grande expectativa para se alegrar ao ver você cruzar os portais da glória. Mas para que isso aconteça, dia a dia você não pode abrir mão da vida pela fé. Dia a dia você não pode abrir mão da vida pela palavra revelada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que a pessoa mais importante para que você viva a fé, a pessoa mais importante para que Cristo continue sendo seu Senhor e Salvador, a pessoa mais importante para você honrar a Deus, a pessoa mais importante para você amar a Deus com todo o seu coração, mente, entendimento, força, a pessoa mais importante para você ser quem você tem que ser com a sua família e com seus semelhantes, se chama Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia em toda a verdade. É Ele que nos consola, é Ele que nos lembra tudo que Cristo deixou para que nós pudéssemos ser novamente renovados no ensino, o ensino poderoso, o ensino da verdade que nos liberta. É Ele, o Espírito Santo, que vem sobre nós como poder para ministrar o poder de Deus, porque está escrito em Atos capítulo 2, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Mas honestamente, façamos uma breve examinação, por que não dizer, nos últimos 7 dias que se passaram, dê uma olhada no seu dia de ontem, quem sabe na sua sexta-feira, porque ontem foi sábado, quem sabe na quinta-feira, ou voltando para o início da semana, quais foram os dias em que você talvez foi tomado de um medo que te paralisou, de um receio que não te deixou agir, de uma intimidação que te fez até entrar em estado de ansiedade? Tudo isso revelou que ao invés de você estar interagindo com o Espírito de Deus, você esteve interagindo com outro espírito, o espírito atemorizador. No que Paulo fala para Timóteo, não recebemos espírito de medo. O medo é um espírito, quando te paralisa, quando traz ao seu ideário sugestões supervalorizadas a respeito de impossibilidades, de incapacidade, de possíveis cenários de contrariedade, de levantes, de pessoas vindo contra você, de situações desfavoráveis acontecendo, colocando você num estado de pavor, de terror, deixando você ansioso, ansiosa, quem sabe até entristecido, né, convalescido. Tudo isso é resultado da ministração maligna desse espírito, mas não foi este que você recebeu. E deixa eu te falar, o verbo conjugado no versículo que Paulo escreve na carta a Timóteo, diz que já aconteceu. Você recebeu um espírito que é de intrepidez, coragem, ousadia, moderação e amor. Esse é o Espírito que você recebeu. E nessa manhã, por meio dessa ministração, nesta aula, você está sendo renovado no seu entendimento, você está sendo renovada no seu entendimento para realmente não aceitar. Quando a sugestão do medo se apresentar, você poder abrir a tua boca e dizer, não temerei, o Senhor é o meu ajudador. Como que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, quando meditamos há 15 dias atrás, e ali está escrito que Deus disse, por motivo algum te desampararei, jamais te abandonarei, jamais te abandonarei. Não foi homem que disse isso, não foi uma pessoa bem intencionada que prometeu isso, foi Deus que disse a respeito dos crentes, foi Deus que disse a respeito dos seus filhos, foi Deus que disse a respeito daqueles que creem nele. Você não está desamparada. Meu irmão, você não está abandonado, ao contrário, o Senhor disse de que Ele, por motivo algum, então o escritor, movido pelo Espírito Santo, escreve, já que Deus disse, Ele fala em virtude disso, por conta daquilo que Deus declarou. Eu posso dizer, você pode declarar o que o escritor escreveu, Deus é o meu ajudador. Deus é o seu ajudador, meu irmão. Deus é o seu ajudador, minha irmã. Por isso, aquilo que até aqui talvez tenha prevalecido na sua mente, te limitando, te paralisando, você tem que romper. Por quê? Porque a ajuda de Deus está abundantemente disponível para a sua vida, para que você transborde. Aí você talvez possa perguntar, pastor, ou de repente, Fernando, como é que você... Tudo bem, você acabou de falar em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Poxa, isso já mexeu comigo. Isso realmente traz algo assim, poxa, Deus ser o meu ajudador, de Deus poder me ajudar. Mas como? Como? Por intermédio da graça. Como? Por intermédio de um favor que não cessa.
Como? Por intermédio da bondade dele que te seguirá todos os dias da sua vida. Hoje é mais um dia. Cristo não voltou ainda. Estou rindo por lembrar que é um dia para se manifestar a fidelidade de Deus. Mas seria muito bom se o Senhor tivesse já voltado. Mas enquanto ele não vem, temos então como nos consolar. Qual é o consolo? Deus renovar a obra que ele começou no seu coração, no meu coração, em nosso coração. Porque está escrito, aquele que iniciou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Para o quê? Aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo. Até quer dizer o quê? Se Cristo não voltou hoje receba. É dia de Deus renovar a obra dele na sua vida. É dia de Deus aperfeiçoar a obra dele na sua vida. Hoje, aqui e agora, Deus está renovando, aperfeiçoando o que ele já tem trabalhado no seu interior, para que de fato você e eu nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Você e eu possamos romper com todo o grilhão, com toda a barreira, com todo o impedimento, com todo o fascínio, com todo o sofisma, com todo o ensino do inferno, com todo o ensino cultural perverso, corrompedor, sujo, imundo, nojento desse mundo. Você pode romper. Por quê? Porque Deus está renovando a obra que ele começou na sua vida. Eu não sei se você lembra, mas quando Deus começou a obra na minha vida, meu irmão, minha irmã, a coisa, como que dizem os irmãos, me permita usar essa expressão agora, a coisa foi louca. A coisa foi louca. Como dizem alguns irmãos, me permita também, por favor, que eu fico muito à vontade para falar assim com os adolescentes, o bagulho foi doido. A gente conversa assim com os adolescentes e com pessoas na rua, no dia a dia, usamos o vocabulário que Deus nos permite para alcançar as pessoas. Realmente eu não me reconhecia. Não existia, sabe, motivos de ressentimento, não existia nada para parar, para paralisar, para eu ficar triste, muito pelo contrário, dia a dia eu estava acordando, tendo sonhos com o Senhor, eu estava caminhando e no ônibus ali, enquanto eu estava ali com alguém do meu lado, eu conversava sobre Cristo, no caminho eu conversava sobre Jesus, sempre tinha algum motivo, sempre tinha alguma coisa. Deixa eu te falar, essa obra não cessou, nem na minha vida, nem na sua. O detalhe é a nossa interação, é a nossa correspondência. É de fato nós nos examinarmos para realmente entender que hoje, meu irmão, hoje é mais um dia para você viver o primeiro amor. Hoje é mais um dia para você crer que Deus te ama, crente. Deus te ama de tal maneira que ele entregou Jesus, para que de fato você pudesse ter acesso a todas as coisas que ele prometeu, e para que você tivesse a garantia, sabe, que de fato te faz ter essa coisa que apalpar de forma antecipada, você não recebeu ainda, mas sabe que vai receber. Por quê? Porque ele nos selou com o seu Espírito. O Espírito que está mantendo você agora na programação. O Espírito que está trazendo ao teu interior, dentro de você. Eu sei que dentro de você está acontecendo algo. Você não está, de maneira nenhuma, indiferente ao que você está ouvindo nessa manhã. Você não está de forma alguma com a sua mente travada, sem poder voltar na sua memória e trazer à sua memória a esperança que advém de você lembrar de como Deus começou uma obra poderosa na sua vida, de como ele já te livrou, portas que ele já abriu, cura que ele já proveu, orações às quais ele já atendeu, vitórias que ele, através da sua palavra, juntamente com você, te levou a experimentar. Porque, não nos esqueçamos, o Senhor continua dizendo, tomai posição e aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. E ele opera muito mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele, segundo o apóstolo Paulo aos Efésios 3:20, que opera em nós. O poder de Deus que está operando em você. Não para que você fique limitado, não para que você fique limitada, mas para que você creia no mais que Deus tem para a sua vida. Por isso tem que haver correspondência, porque ele diz em Isaías 44:3, de que ele derramaria água sobre o sedento. Deus só derrama água sobre quem tem sede. E quando você avança ali no entendimento, no contexto para esse versículo, ele está falando do Espírito Santo como aquele que vem trazer a revelação das muitas águas que já estão dentro de nós para nos dessedentar, a fim de que não tenhamos que matar a sede com o que o mundo oferece, a fim de que não tenhamos que matar a fome como daquilo que o mundo também propõe para nós. A nossa fome e a nossa sede só pode ser suprida pela palavra de Deus. Bem, então em falar da bondade de Deus, deixa eu só ver aqui o tempo que nós temos para essa aula aqui, já temos aqui quase 40 minutos, é o momento de nos encaminharmos para o fim dela. Você que está aqui, por favor, creia nisso,
Deixa eu só falar para você que você se alegre antes de a gente entrar nos momentos de conclusão. Tem uma passagem que eu estava meditando ontem com meu filho. Eu quero, por favor, que você coloque e escreva assim, conclusão, para não esquecer. Me ajude aí, conclusão, escreva conclusão aí para não esquecer, aí vai ficar no chat, eu vou lembrar da conclusão. Tá? A conclusão é falarmos da bondade de Deus em relação ao seu reflexo. Né? O que a bondade de Deus promove nas nossas vidas? O que a Bíblia diz que é alvo da bondade de Deus na sua vida? Amém? Eu quero que você escreva, por favor, para me ajudar. Escreva aí no chat conclusão. E escreva assim, Romanos 2:4. Romanos 2:4, conclusão. Tá? 2:4, parte B é a conclusão. E se prepara aí que ao final dessa aula tem mais decretos divinos para que você se apegue e nessa semana desfrute da fidelidade de Deus por entrar em linha de correspondência com o que a palavra diz. Mas, pois bem, eu quero entregar para você, antes de concluir, 2 versículos que vão te ajudar a meditar essa semana e sugiro que sejam versículos para a sua meditação. Eu quero até ajudar pessoas a, de fato, desfrutar do poder que flui da meditação. Eu tenho experimentado isso e tem sido muito, mas muito gracioso, muito bom. Está me faltando a palavra agora específica que eu quero dizer acerca do que você experimenta quando você começa a meditar. Um alinhamento dos seus pensamentos, sabe? A turbação da sua mente cessa, você consegue blindar, você consegue gerir o seu tempo melhor, porque você medita e a palavra pontua, a palavra viva de João 6,63 que disse Jesus: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra vai vivificando no seu interior os direcionamentos que você precisa tomar, o tempo que você precisa gastar, coisas que você não vai ter que fazer, aquilo que você de maneira pontual tem que fazer. Quando você medita na Escritura, você começa a desfrutar da vida na palavra. E a vida na palavra, meu irmão, é poderosa. Tá? Eu vou tirar aí uma semana para gravar uma rotina de meditação com você. São assim momentos de 7 minutos, 10 minutos meditando para você começar de fato a interagir com o processo. Porque para quem nunca fez, para quem nunca de maneira assim intencional parou para meditar, tá? Você vai experimentar primeiramente um momento de contraste por conta da diferença, sabe? Um momento em que a sua mente vai trazer sugestões de falta de lógica, de ilogismo, você ficar repetindo a mesma coisa, de você de repente, sabe, ficar declarando as mesmas coisas, mas na medida em que você persistir em guardar um certo tempo dedicado a falar a palavra de Deus, em confessar a palavra de Deus, em profetizar aquilo que vem ao seu coração pela palavra de Deus, no terceiro dia da sua meditação, você se verá encorajado, encorajada a de fato realizar muito mais. Você vai entender do seu interior, por experiência própria, algo particular, personalizado, que o que você não podia, você pode. Que o que te impedia não era verdade. Você pode sim, porque a sua mente agora vai estar esclarecida, dirigida, guiada e poderosamente focada no que Deus está te falando. Eu experimentei isso numa rotina, na verdade tenho experimentado isso, numa rotina diária, tá? Hoje eu não pratiquei ainda, né? Vou fazer isso ainda ao longo do dia, mas quero te incentivar a que você faça, tá? E preferencialmente, se possível, de frente para o espelho. Declare a palavra para você mesmo. Eu costumo dizer para as pessoas, uma pessoa me perguntou: pastor, poxa, eu tenho dificuldade de gravar a palavra. Eu estava ministrando minha irmã, certa vez, no mercadinho, e ali de repente, tem uns 15 dias, 3 semanas talvez, e elas dizem: poxa, eu tenho dificuldade, pastor, de guardar a palavra, eu fico às vezes, como que ela fala? Ela diz assim, eu fico impactado, não, mas impressionado com as pessoas que quando falam, citam o endereço. Eu não consigo fazer isso. Eu lembro também que minha mãe, né, eu levei um tempo ministrando meus pais, e aí todas as vezes que eu estava orientando minha mãe, não, porque livro tal, capítulo tal, versículo tal, eu falava: menino, você gravou isso tudo? Como que você ficou com isso tudo na cabeça? E aí eu levava para ela e ria, porque, deixa eu te dar a dica, né, porque já faz parte da aula de título de exercício, né, para a gente entrar na conclusão. Eu falei para essa pessoa algo que está sendo uma marca na minha vida. Eu quero agora parar, desacelerar esse momento, né, para dizer para você, isso está me trazendo para um momento emocional de lembrança, de honrar a Deus por conta disso. Eu quero falar para você de maneira muito precisa. Se eu pudesse agora estar aí diante de você, eu estaria bem mais perto, tá, olhando nos teus olhos. Pregue o Evangelho para você mesmo. Pregue o Evangelho para você.
tenha menos preocupação de ficar falando para as pessoas, mas fale para você. Pregue o evangelho para você. Sabe, vivifique Cristo na sua vida todos os dias. Não abra mão do tempo secreto com Jesus. Não abra mão de ter tempo para o Espírito Santo. Pregue o evangelho para você. E eu falei para essa pessoa, olha, eu levei um tempo que eu fiquei impressionado também com homens, né, e mulheres cuja biografia eu li e continuo lendo, assisti os vídeos na época e vi essas pessoas de fato pontuarem as escrituras de maneira muito especial. E o próprio Jesus dizendo, olha, vocês perecem, vocês erram, porque não conhecem nem o poder de Deus, tampouco as escrituras. Então, meu primeiro contato que me levou a, de fato, ter essa habilidade de gravar e de guardar foi para, de fato, ser alguém como eles. O modelo era eles, a referência, né? De Paulo dizendo para Timóteo, né? De Jeremias dizendo, achadas as suas palavras, existe esse versículo, né? Que Jeremias fala assim, achadas as suas palavras, logo as comi. Então, a palavra também, ela é comparada, a título ilustrativo, ao pão. E eu falei, então vamos pegar esse negócio aí e vamos gravar. Inicialmente foi um exercício mesmo, de ficar copiando e gravando. Um versículo, 2, 3, enfim. Aí a coisa foi, do ponto de vista neurológico, fisiológico, para a nossa constituição humana e cerebral, é um exercício que com o tempo você gera. Mas eu não sei quanto a você. Mas deixa eu levantar logo aqui a minha mão, porque faz parte da conclusão que esse exemplo que eu vou dar aqui agora, né? Levantar minha mão e me entregar como um réu confesso, um pecador confesso, que na medida em que eu passei a conhecer das citações, dos capítulos e versículos, até estou rindo de estar sem graça, é vergonhoso, mas a gente já passou por isso também. De você ficar preocupado em enquadrar as pessoas, o capítulo tal diz, o versículo tal fala, né? E ali, infelizmente, eu experimentei um tempo da chamada religiosidade vazia. É você querer dar conta das pessoas, ao invés de dar conta da sua. Se você quiser realmente ser um impacto na vida de alguém, cuide da sua vida. Se você quiser realmente testemunhar para alguém o Cristo vivo, cuide da sua vida. Se você quiser realmente ver a casa de alguém alinhada, cuide da sua casa. Pare de olhar para a casa dos outros e a vida dos outros. Vá cuidar da sua vida e cuidar da sua casa. Porque se assim você fizer, você se tornará um exemplo para os fiéis. As pessoas, eu não sei quem foi que me disse isso, não sei se foi o Espírito Santo, mas isso é uma declaração comum para as pessoas do meu círculo mais íntimo, né? Aquelas que um dia passaram pela comunidade bíblica, elas sabem que todo mundo vê todo mundo. Todo mundo sabe um pouquinho da vida de todo mundo. É verdade. Então, na medida em que você é alguém que cuida da sua vida, que você é alguém que cuida da sua casa, que você é alguém que está preocupado em que a sua vida esteja alinhada com a palavra, o seu exemplo vai evangelizar as pessoas sem você dizer uma palavra. Então, fica aí a dica, vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua casa, porque até para que você seja alguém a quem Deus pode usar, disse o apóstolo Paulo para Timóteo, ele diz, olha, quando você for levantar um ministro para oficiar na casa de Deus, seja nos serviços básicos como um diácono, ou de repente uma liderança, como que um presbítero, um bispo, olhe para a casa dele, ou seja, olhe para a vida dele, a relação que ele tem com a esposa, a relação que ele tem com os filhos. E ali, eu falando para essa irmã, que eu vivenciei esse tempo, de você ter os capítulos e versículos guardados para enquadrar as pessoas. Mas chegou um tempo em que eu pude experimentar a boa mão de Deus pesando de forma disciplinar para me corrigir. E eu louvo a Deus por todas as correções. Eu até estou segurando para realmente não chorar, porque é muito, muito forte você saber que Deus te corrige porque Ele te ama. Deus me privou de muitas oportunidades porque eu estava desalinhado e eu pude ter do Espírito Santo a revelação clara. Isso está acontecendo com você por conta disso. Aí o capítulo vinha, o versículo vinha, a vida na palavra vinha, e eu então, em lágrimas, louvava a Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo tendo desconforto de não poder acessar aquilo que eu poderia estar acessando, saber disso como que correção da tua parte, saber disso como que ação do teu amor, como que está escrito, eu corrijo a todos aqueles quanto amo, me fez então entender claramente que guardar a palavra não era mais porque eu tinha que pregar para ninguém,
guardar a palavra porque eu tinha que pregar para mim mesmo. Então passou a ser algo muito precioso para mim. Eu tenho cadernos em que eu escrevo várias vezes o mesmo versículo. Depois que eu gasto tempo escrevendo várias vezes o mesmo versículo, eu me levanto, vou para o banheiro e no espelho eu começo a falar para mim mesmo o versículo. E ali o Espírito Santo começa a trazer declarações e afirmações por conta disso. Isso é você interagir com Deus. Isso é você entrar num processo de exercitar, meditar e experimentar a vida da palavra fluir, porque você se achegou a Deus. Então você vai experimentar ele se achegar a você. Você correspondeu ao Espírito Santo, então você vai experimentar a direção personalizada, específica, do que está escrito em Romanos 8,14, que diz que todo aquele que é filho é guiado pelo Espírito Santo, é conduzida por ele. E esse guiado e conduzida não é como aqueles que resistem cheios de objeções. Ah, Espírito Santo, isso, aquilo. Não. O Espírito Santo vem te pegar pela mão, te encontrando disponível, te encontrando rendido e rendida para ser guiado sem questionamentos. Porque está escrito que, de fato, não devemos ser teimosos como um cavalo ou como uma mula, que por sua vez precisa de rédeas para serem conduzidos. O Espírito Santo não vai nos conduzir por rédea, ele vai nos conduzir por rendição, ele vai nos conduzir por obediência, ele vai nos conduzir por fidelidade. E isso nos colocará no lugar de filhos íntegros, que a semelhança de Cristo querem glorificar ao Pai. Então, fechando aqui esse parêntese para você, um pouco de testemunho, um pouco de incentivo, de orientação, e aí eu vou deixar já aqui no caderno, né, do planejamento, para já termos um momento ao longo da semana para incentivar você a meditar, ensinar você de fato a declarar a mesma palavra por um tempo, o mesmo versículo, até que ele vivifique no teu interior algo que leve ao teu entendimento uma direção personalizada, sabe? Algo específico que é seu, e ali você sai encorajado, encorajada da vida de Deus no teu interior. Amém? Bom, eu vi aqui que alguns irmãos me ajudaram, não foram todos, não tem muitos na programação também, né? Isso vai mudar, eu creio de maneira muito especial. Estamos experimentando, só testemunhar algo para vocês que está vindo desse resultado de meditação, de confissão da palavra e de prática dela também, né? Porque isso fecha o método divino para você realizar e prosperar. Nós vamos também desenvolvê-lo, é bíblico, tá? O Senhor falou para Josué, todo aquele que é chamado, e todos nós somos chamados, o detalhe é que tipo de resposta estamos dando ao chamado de Deus para a nossa vida. Mas você foi chamado, você foi chamada. E uma das coisas do seu chamado, e eu vou dizer aqui agora, para o dia de hoje, é ao final desse vídeo você compartilhá-lo com alguém. Amém? Compartilhe essa aula com alguém. Mas no chamado de Deus, ele sempre nos equipa, né? Deus sempre nos paramenta, Deus sempre nos acrescenta o que é necessário, ou melhor, mais do que é necessário, para que a gente logre êxito, seja bem sucedido e transborde em toda a boa obra que ele nos chamou para fazer. E aí eu comentava, tá, que ontem eu estava meditando com meu filho, 2 versículos que eu quero entregar para você hoje nessa aula, que eu peço que você medite nessa semana, porque eles vão ampliar, vão levar você para um nível mais profundo na revelação da palavra, vão expandir a sua compreensão acerca do que você pode, do que você tem, e consequentemente vão trazer em você uma inquietação para que você desfrute do que é seu, porque se você não está vivendo é bloqueio, se você não está vivendo é impedimento, se você não está vivendo é atemorização, se você não está vivendo é ameaça, é intimidação do inimigo com sugestões na sua mente. E que você vai alimentando porque não combate contra isso com a palavra. E isso vai sendo internalizado como algo seu que não é seu. E você vai lançar fora pela palavra. Amém? 2 foram os versículos, tá? E um deles é o que está na segunda carta aos Coríntios. E pasmem, todos os dois estão na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, em que lá diz, Paulo fala, estou certo de que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla, por que não dizer toda a suficiência, para que vocês transbordem em toda boa obra. Toda boa obra que Deus te envia para fazer, Ele espera que você não faça a coisa tipo como todo mundo faz, não tenha o resultado que todo mundo tem, não seja tão somente bom no que faz. Deus espera que você seja excelente, que você exceda, que você transborde.
Essa é a expectativa do reino para toda boa obra que somos enviados para fazer. É o que está escrito na segunda carta, que eu acabei de ler para você, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Mas, pasmem, vamos agora trabalhar isso a título de meditação, já para você exercitar. Foi o que eu fiz na semana, tem 15 dias que eu estive meditando nesse versículo, né, acordando todas as manhãs, indo para o banheiro, para frente do espelho, depois de ter escrito esse versículo, né, de ter copiado ele por um tempo, né, o tempo batia no relógio, eu saía da cópia e ia para o banheiro, ficava lá na frente, declarando o versículo, e ali vinham as afirmações, vinham as coisas que eram referentes a mim, ao meu dia a dia, à minha vida, aos meus relacionamentos, e eu pude entender algo muito pontual sobre esse versículo, de maneira particular para a minha vida, como que você vai ter sua experiência. Mas vamos aqui pegá-lo para trabalhar em cima da interpretação dele e da compreensão mais profunda. Bom, Paulo diz, estou certo. Né? Ele diz, eu tenho certeza. Então eu lia, eu tenho certeza. Não era mais Paulo, agora era eu. Eu tenho certeza que Deus é poderoso. Não sei se você tem, mas eu quero falar que você escreva. Se você tem certeza que Deus é poderoso, diz assim, ó, eu estou certo que Deus é poderoso. Escreva isso aí no chat. Eu estou certo, ou eu estou certa de que Deus é poderoso. Ou diga, tenho certeza que Deus é poderoso. Pronto, só isso. Tenho certeza de que Deus é poderoso. Escreva isso, por favor. Tenho certeza de que Deus é poderoso. Bom, agora que você tem certeza de que Deus é poderoso, diz o apóstolo Paulo, ele é poderoso e ele acredita no poder de Deus com um fim específico. Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça. Amém? Então agora, deixa eu te dizer, Deus é poderoso, como que você acabou de falar, que você tem certeza, né? Estamos aqui com Neide Brito, Emily Souza. Oi, Emily, veio para a programação, nem vi que você estava aí, querida. Que legal, olha aí, minha aluna lá do São Francisco de Assis. Emily já é mamãe, casada, abençoada. Que felicidade de você aqui, Emily, que bom. Então você diz que tem certeza que Deus é poderoso. Amém? Pode ser que você, né, está fazendo um exercício e aí ficam algumas dúvidas, isso é natural, amém? Nós estamos avançando no rio do Espírito, isso quer dizer que você está entrando no rio, está colocando os pés no rio, tá? Então as águas agora estão nos seus calcanhares, então essa certeza que você tem vai crescer por quê? Porque você vai meditar nessa certeza, tá? A sua mente, ela vai ser invadida pela palavra para começar a limpar o seu entendimento em relação a objeções, dúvidas e questionamentos. Primeiramente, você tem que entender que todas as vezes que você vai trabalhar a fé, que você vai trabalhar a palavra, perceba que no contexto bíblico do ensino de Jesus, todas as vezes que ele ia falar para alguém crer, ele dizia não temas. Não sei se você lembra. Tanto que estudiosos dizem que a expressão não temas está escrita ou descrita nas Escrituras 365 vezes. Para cada dia você precisa ouvir não temas. Então é muito comum quando você começar a fazer receios, sabe, se apresentarem, sim, é natural, só que você tem dentro de você um poder sobrenatural. Amém? Você foi recriado, você foi regenerada para uma vida espiritual, uma vida sobrenatural, uma vida de transbordo, uma vida abundante. Onde o pecado abundou, a graça superabunda. Ou seja, na sua vida existe favor para você experimentar muito mais além do que o que você pensa, imagina ou sequer pediu. Isso é o que Deus tem para a sua vida. Mas tudo começa em você crer que Ele é poderoso. Como que você escreveu? Estou certo de que Deus é poderoso. Estou certa de que Deus é poderoso. Tenho certeza de que Deus é poderoso. Agora, Ele é poderoso para quê? Você vai dizer, Deus é poderoso para abundar a sua graça em minha vida. Escreva isso. Deus é poderoso para abundar a sua graça em minha vida. Ele já fez isso, tá? Isso já é real, porque ao longo da aula de hoje nós falamos que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículo 17, de que todo aquele que se une ao Senhor Jesus se torna um espírito com Ele. Cristo está vivendo em você, no que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E você vai entender de maneira muito clara com o próximo versículo que eu meditei com meu filho, que fecha, na verdade ele reforça, corrobora o que você está desenvolvendo agora, de que Deus é poderoso, e Ele é poderoso para o quê? Para abundar.
ele já tornou abundante a graça dele na sua vida. Alguém pode falar, mas eu não estou vendo nada, não tem problema. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você precisa crer. Estamos aqui desenvolvendo contigo um exercício para você crer. E tudo começa com o que sai da sua boca. Tudo começa com o que você professa, com o que você declara. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de fé, está se enchendo de fé, sua boca tem que declarar essa fé. E quando sua boca declarar essa fé, a sua realidade exterior começa a mudar, porque você começa a ver de acordo com o que está no seu coração. A realidade do que você vive externamente está condicionada àquilo que está dentro de você. Como um homem se imaginou na sua alma, assim ele é. Se você quer mudar algo fora, mude primeiro o que está dentro. Porque quando você muda o que está dentro, o que está fora, de fato, começa a ser diferente. Amém? Então você tem certeza de que Deus é poderoso, vocês têm certeza de que Deus está abundando a obra dele, a graça dele na sua vida. E agora Paulo disse: tenho certeza de que Deus é poderoso para abundar a graça dele em vós. A fim de que, e esse a fim de que é o propósito. O poder de Deus vem para abundar a graça dele em minha vida com um objetivo, com um propósito. Que é o quê? Fazer com que eu tenha. E deixa eu te falar, fazer com que eu tenha sempre. Tá? Então você vai declarar nas Escrituras, está escrito: olha, Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda graça, a fim de que eu tenha sempre. Tá? Então você vai declarar: eu tenho hoje e sempre. Eu tenho hoje e sempre toda a suficiência que advém da graça de Deus. Declare isso. Eu tenho hoje e sempre toda a suficiência que advém da graça de Deus. Isso está disponível para você. Mas o fato de você não conhecer, infelizmente, torna inacessível esse poder e torna inacessível essa ambientação gloriosa que esse decreto divino, Deus declarou, está escrito, não volta vazio. É para, de fato, trazer resultados para a tua vida. Mas para isso, você tem que exercitar. Você tem que encher o seu coração. Porque a fé é do coração. Quando o seu coração está cheio, a sua boca transborda. Quando a sua boca transborda, é o profético mudando a realidade. É você trazendo existência. É você combatendo contra a incredulidade. É você combatendo contra as sugestões do maligno. É você dizendo diferente do que as circunstâncias dizem. Porque elas não podem moldar a tua vida. Mas, infelizmente, tem moldado, tem limitado. Tem aí deixado você num contexto, muitas vezes, de escassez. Quando que você acabou de ouvir. Guarda isso. Segunda, guarda o endereço para depois você procurar direitinho, como Paulo fazia com os bereanos. Olha, vai lá depois dar uma olhadinha nas Escrituras. Segunda carta aos Coríntios 9:8. Está lá escrito para você se apropriar. E dou até a dica. Possivelmente, se você não tiver, baixe lá no Play Store. De repente, se for o caso do Apple, na Apple Store, você vai lá e baixa aplicativos da Bíblia que tragam várias versões. E vai ser interessante você exercitar a leitura desse mesmo versículo em traduções como a Almeida Revisada e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Tradução Linguagem de Hoje em TLH, a nova versão transformadora NVT, a nova Bíblia Viva, que é a que eu costumo usar. E assim, você vai ficar realmente movido e movida, vai ser revestida as armaduras, vai ter uma nova disposição interior, justamente porque você vai estar blindando a sua mente, enchendo o seu coração e deixando os seus lábios purificados pela declaração da palavra. Os seus lábios devidamente armados, cheios do que o seu coração está transbordando. Amém? Então, chegamos aqui ao que a Escritura fala, que você tem certeza de que Deus é poderoso para fazer abundar em você toda a graça, para que você tenha sempre, sempre toda a suficiência que vem da graça de Deus. Não somente a suficiência que vem da graça, mas toda a suficiência que vem da graça em tudo. Tem uma tradução que diz que em todas as áreas da minha vida, sempre eu tenho a graça de Deus. Escreva isso. Em todas as áreas da minha vida, sempre eu tenho a graça de Deus.
Sempre eu tenho a graça de Deus. Em todas as... Pastor, peraí, o senhor não está entendendo, mas aqui em casa, no meu casamento, na criação do meu filho, no meu trabalho, a coisa não está legal, deixa eu te falar, isso é só aparência, tá? Essa realidade que você está vivendo não é final, ela é transitória, certo? Ela muda na medida em que você muda. Na medida em que você começa a entender as coisas pela palavra, você muda. Nada muda se você não mudar, mas se você mudar, tudo muda. Certo? E isso começa com a sua mente, com o seu coração, que você tem que guardar com a palavra. De tudo que você tem que guardar, estamos ensinando justamente isso. De tudo que você tem que guardar, guarde. Guarde a palavra de Deus. Ou melhor, guarde o seu coração. De tudo que você tem que guardar, não é que você não vai guardar a palavra. Claro, vai guardar, mas vamos por partes, segundo as Escrituras. De tudo que você tem que guardar, para permanecer no caminho, para permanecer fiel, para realmente vencer o inimigo, para lograr êxito, para ser bem-sucedido, guarde a palavra, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Proteja a sua mente. Provérbios 4:23. Guarde o seu coração. Proteja a sua mente. Provérbios 4:23. De tudo. Olha, não é proteger marido, proteger esposa, proteger filho, proteger bens, nada. Guarde o coração. Guarde o seu coração, proteja a sua mente, porque se você guardar o seu coração e proteger a sua mente, você vai ser o melhor pai, marido, irmão, esposa, filho, tudo possível que você imaginar. Por quê? Porque você guardou o seu coração e protegeu a sua mente, porque esse é o alvo do inimigo. O Satanás sabe que é do nosso coração e nossa mente que procedem as saídas da vida. Ele então vai redirecionar as saídas para que você de fato experimente a manipulação de corrupção, sugestões de divórcio, gritaria, contenda, de negligência na criação dos filhos e começar a justificar, não, é porque está adolescente, nada, não é porque está adolescente, não é porque você ficou negligente, admita, deixou de ter tempo para poder conversar, de poder acompanhar, de poder olhar no olho, de poder chorar junto, de poder ministrar, de poder ler as escrituras. Se você deixou de fazer essas coisas, obviamente alguém ocupou o seu lugar. Alguma ideia que não veio do Espírito Santo para tornar o seu filho rebelde, para tornar a sua filha redia, espótica, muitas vezes até uma criança ainda, mas como que a gente usa no popular o pra frente, que olha para um adulto e fala com o adulto como se fosse adulto, tentando intimidar o adulto. Não, tudo isso são aspectos que apontam para a negligência da condução da vida dessa criança. Porque, a bem da verdade, você, meu irmão, você, minha irmã, como pai, receberam de Deus a autoridade sobre a vida dos seus filhos, para que eles se tornem poderosos na terra. Mas deixa eu te falar, como já falamos em aulas anteriores, nada disso vai acontecer passivamente. Tem que sentar, tem que olhar a sua agenda, tirar algumas coisas que estão ocupando o seu tempo, para que você tenha tempo com o seu filho, senta com ele, olha no olho dele, ora com ele, declara para ele, deixa ele falar, escuta ele. Se você errou, reconhece o seu erro. Não queira ser pedante, não queira ser arrogante com seus filhos. Você e eu erramos como pais, vamos errar até a volta de Jesus, mas para isso a graça vem nos alinhar. E é quando nós vamos para eles e trazemos eles para perto, para falar exatamente o que a verdade diz e reconhecer onde estamos falhando, é que ali a palavra de Malaquias se cumpre, que diz que Jesus é aquele que converteria o coração dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. E você então não vai ter necessidade de ficar dando desculpa para os outros. Ah, não, porque chegou a adolescência. Ah, não, porque é o temperamento dela. Ah, não, porque é o temperamento dele. Tudo passivo de ser transformado pelo Espírito Santo se você ocupar o seu lugar de honra, ocupar o seu lugar de responsabilidade na condução da criação dos seus filhos. Parênteses aberto, porque alguém tinha que ouvir, ou alguém vai ter que ouvir isso que está sendo gravado. Amém? E Deus abençoe. Então, agora que você sabe que você tem toda a graça da parte de Deus em todas as áreas da sua vida, sempre, agora, o que você esteja vivendo, que de repente esteja traduzindo uma realidade de escassez, é temporária. Tá? Escreva isso também, por favor, e guarde para você confessar. Diga isso. Não sou como estou. Por favor, escreva isso. E, se possível, diga isso para você mesmo. Não sou como estou. Eu não sou como eu estou. Tá? O como estou é passageiro. O quem eu sou é uma determinação eterna. O que Deus planejou para você não vai mudar. O que Ele tem por plano para a sua vida é o plano dele. Deus sempre te vê como Ele sempre te viu.
Não é porque você pecou, errou, falhou, fez o que fez, chutou o pó da barraca, deitou e rolou na lama que Deus te vê diferente de como ele te viu. Claro que ele reconhece o estado em que você está e por esse motivo envia uma palavra, por esse motivo manifesta a bondade, que nós vamos concluir já já, para que você mude essa mentalidade, para que você se alinhe com como ele te vê. Deus te vê como ele sempre te viu. Nós temos uma impressão de nós mesmos, de perfeição, que na medida em que houve um pecado, um erro, uma falha, nos condenamos de tal forma como se não tivéssemos mais nenhum tipo de oportunidade. Não é real, a Bíblia não diz isso. Disse Jesus, olha, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Se é porque é possível pecar, é claro, todos nós somos passivos do pecado, do erro, da falha. O detalhe é não promover o pecado, o erro, falha conscientemente, de maneira volitiva, ou seja, da própria vontade de pecar. Vou pecar porque estou afim hoje, porque Deus vai me perdoar. Não vai experimentar o arrependimento. Não vai durar para experimentar o arrependimento, porque o arrependimento é uma tristeza que vem segundo Deus, um genuíno arrependimento. Tá? Então, você e eu temos sim esse acesso, temos sim essa graça, esse favor. Lembre-se, você não é como você está, tá? E a palavra do Senhor, ele declara claramente que a cada dia tem novidade de vida. O que Deus tem para você hoje é algo novo, até para quebrar essa coisa, né, que muitas vezes adotam, né, de forma fatalística, de forma que eu não sei nem como declarar agora um adjetivo para caracterizar esse negócio aí, mas deixa eu falar logo como diria a irmã Marta, esse demônio, né? Vamos dizer assim, e já fecha a conta e passa a régua. E quero sugerir a você que a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Não, 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 não. O que Deus tem para você é Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Ou seja, você está crescendo no conhecimento da graça de Deus para ser transformado, para ser transformada na imagem de Cristo de glória em glória. Tá? Isso é bíblico para você crer de que hoje você tem a oportunidade de ser melhor do que ontem. O que Deus tem para mim e para você é a caminhada de excelência, não de perfeição. Excelência é o quê? É ser melhor em cada oportunidade que nós temos. É ser melhor a cada dia, ou seja, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Amém? Então agora que você está ciente disso, esse foi o primeiro versículo. O segundo, não tem muita meditação não. O segundo é uma compreensão. Por favor, escreva aí, segunda carta aos Coríntios 9:8. Foi o primeiro versículo, só para ficar registrado. Segunda carta aos Coríntios 9:8 e do lado coloque igual, né? Se tiver como digitar, ou coloque igual. Engraçado, segunda carta aos Coríntios 8:9. Não me confundi não, é o 9:8 e o 8:9 fazendo uma correspondência poderosa. Uma correspondência poderosa para você se apropriar, para você meditar essa semana. E eu não tenho dúvida que se você seguir a proposta de meditação, manhã, tarde e noite, confessando a palavra, declarando a palavra para você mesmo, você mesma, você será surpreendido com Deus manifestando aquilo que Ele já havia determinado para a sua vida. Porque não é que Deus vai fazer, somos nós que vamos ver na medida em que crescemos na fé, para experimentar aquilo que Ele já fez, a obra concluída de Cristo. Já é real para você, o que Deus colocou no seu coração como promessa, que te fez sonhar, esse sonho já existe para Deus. Para Deus já é real. Só não está manifestável para nós, porque nós acessamos o nível de fé para, de fato, trazer essa existência no tempo da fé, no nível de maturidade que manifesta aquilo que Deus falou. Então, na segunda carta aos Coríntios, diferente do 9:8, 8:9, é escrito que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que da sua pobreza nós pudéssemos enriquecer. Ele se esvaziou para nos enriquecer. É só um reforço. A graça está presente como o favor de Deus que nos empodera. Nos empodera em tudo, sempre na nossa vida. É a segunda carta aos Coríntios 9:8. Mas por que isso é possível? Porque Cristo se esvaziou para que aquilo que era a riqueza da glória dele viesse para nós. É o que Paulo fala em 8:9. Então você está aí agora, sabe, você está com dois versículos poderosíssimos para potencializar e nutrir a sua fé. Para uma semana, realmente, de uma disposição de rompimento. Nós estamos trabalhando o contexto de rompimento. Ainda essa semana vamos avançar para alguém que talvez tenha gravado aí
a mobilização que estava para começar hoje, não vai começar hoje a campanha, tá? Nós vamos divulgar essa semana quando ela vai começar. Tá cabendo ainda mais um tempinho aí para a gente trazer mais contextos, para que você entenda por que é que você tem que ver dia a dia rompimento. Você não pode viver condicionado ou condicionado à realidade do que o mundo fala, à proposta do que o mundo diz, mas você precisa romper. Romper. A fé te leva a romper. A fé não te leva a ficar condicionado aos limites, às intimidações que a cultura que te cerca traz. A fé te inquieta para que você veja o que Deus diz, para que a sua vida manifeste o que Deus falou a seu respeito. Amém? Então agora que você tem esses 2 versículos, vamos para a conclusão. Ponto. Você colocou em 2 Coríntios 8:9, 2 Coríntios 9:8, e você vai meditar essa semana. Já dei uma dica aí para você exercitar, como que eu venho fazendo e desfrutando. Não vou ter tempo agora para falar dos testemunhos, porque eu tenho tido testemunhos no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia. Um dos testemunhos que para mim é muito maravilhoso, que eu posso contar aqui com brevidade, é um encorajamento e disposição para encontrar pessoas que eu não conheço no dia a dia, na rua, no carro, né? Às vezes oferecendo carona para desconhecidos e ministrando essas pessoas, né? Às vezes no mercado, com a caixa do supermercado, né? Às vezes na gôndola ali, escolhendo um produto, você fica sensível ao que o Espírito Santo use você para falar com as pessoas, e isso tem sido algo que tem alcançado a minha vida. Há um tempo que eu já não experimentava isso, e agora está de volta com carga total, tá? É justamente testificando esse termo nosso também de preparar a base para nos ajuntarmos de novo no nosso lugar, no local onde consagramos a Deus, para as nossas reuniões presenciais. Muito em breve você vai ter essa informação também, que estaremos voltando com os nossos cursos presenciais. Estamos aí só realmente indo para o treino, para realmente ter o foco no reino de Deus, o foco em Jesus, o foco no altar, onde nós colocamos a nossa vida em sacrifício, para nessa terra exalarmos um bom perfume de que já não é mais a gente vivendo, é Cristo na gente, enfim. Mas agora a conclusão. A conclusão para o ensino de hoje, acerca da bondade de Deus, está na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, que eu quero ler segundo a tradução da Bíblia Viva. Segundo a tradução da Bíblia Viva, diz assim, Romanos 2:4. Depois você pode pegar e ler o capítulo 2, do 1 ao 4, que é interessante o contexto que ele vai trazer, e por que não dizer o capítulo 1 e o 2, do 2 até o 4, tá? Ele vai dizer lá, versículo 17, muito legal, muito bom, especial para você realmente entender a necessidade de rompimento, onde ele vai dizer que a vida do justo é de fé em fé. É fé hoje, fé amanhã e fé todos os dias. Fé que não te deixa acomodado, acomodada. Fé que não te deixa, sabe, formalizar uma zona de conforto, te coloca na zona de confronto. Por quê? Porque a fé, ela vence, ela vai para a guerra. Tem um combate da fé, que o apóstolo Paulo diz. Então a nossa vida é combatendo todos os dias. A nossa vida é realmente nos esforçando para manter o reino em nossos corações, porque o reino é tomado à força. E somente os que se esforçam, de fato, se apropriam dele. E, obviamente, entendendo que nada disso, dos resultados, das bênçãos, das manifestações, virá de forma passiva. Nada vai acontecer com você, do ponto de vista bíblico cristão, no reino de Deus, passivamente. Você tem que se levantar, se revestir das armaduras de Deus, proteger a sua mente, guardar o seu coração e partir para o combate. Amém? O combate da fé crendo na palavra. Aleluia. Então aqui nós temos, né, o versículo 4 do capítulo 2 diz assim: será que você ou vocês não compreendem quão paciente ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo ou castigá-la, a fim de dar tempo para que você abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Bom, poxa, pastor, pesada essa palavra, não? Palavra de falar que será que eu não estou percebendo a bondade de Deus, né? E para que eu me arrependa do meu pecado, para que, deixa eu te falar, né? Tem essa parte que para mim é a parte mais gostosa do Evangelho, tá? Que é a parte de chamar as pessoas para a responsabilidade, de não ficar floreando para elas, maquiando para elas uma ideia de bênçãos, de benesses somente. Tudo isso faz parte. Mas o alvo central do Evangelho é um caráter de integridade, um caráter que pode ser copiado, um caráter que pode ser seguido.
E para que isso aconteça, você precisa entender que a bondade de Deus, ela se manifesta para mudar a sua mentalidade. É a proposta da tradução de Romanos 2,4, parte B, a última parte do versículo 4. É entender que Deus é bom e a bondade dele é para que eu reflita a necessidade de mudança de mentalidade. Tanto que ali o apóstolo pergunta, na tradução aqui da Bíblia Viva, se eu não me incomodo de continuar com a vida de uma forma diferente do que ela tem que ser. Se eu não me incomodo com o fato de Deus ser longânimo e não estar me castigando ainda pelos erros que cometo. Lembrando que não é porque ele não está fazendo que ele não vai fazer, né? Se eu não me arrepender. E detalhe, mesmo que eu me arrependa, em muitos casos eu vou ter que desfrutar, vou colocar essa expressão, né? Que quem quer desfrutar, né? Mas vou ter que experimentar as consequências dos pecados cometidos, dos erros cometidos. Por esse motivo, a mudança de mentalidade é urgente para que você então desfrute da plenitude da bondade de Deus e entenda que certas consequências do pecado, ainda que presentes, você pode lidar com elas com a graça de Deus, que vai estar sempre presente, para que você não fique tão somente entendendo a consequência de tal maneira que te impeça de você continuar a sua carreira, de você continuar a experimentar a boa obra de Deus que está disponível para você. Muitos experimentam as consequências, como que Davi experimentou, e a mentalidade de Davi, no Salmo 51, quando ele estava experimentando ali, né, um momento de arrependimento profundo, suplicando a Deus que não tirasse dele o Espírito Santo, mas que desse ele a alegria da salvação, e ele dizendo, porque quando meu coração estiver plenamente arrependido, eu vou ensinar o caminho certo aos pecadores. Eu vou ensinar as pessoas a não errarem como eu errei. Ou seja, eu vou ter uma disposição de realmente ser essa pessoa, de dar exemplo. Entende? Então assim é para você. A bondade de Deus tem por objetivo mudar a nossa mentalidade. Essa coisa de Deus nos atrair, para nos tratar com bondade, não nos dar aquilo que a gente muitas vezes merece viver, é para que eu reflita por quanto tempo que eu vou continuar, por quanto tempo que eu vou aceitar certas coisas da minha vida, uma vez que eu tenho a graça de Deus, o favor que me empodera, que me capacita. Porque a bondade é para que a minha mentalidade mude. A bondade de Deus é para que haja mudança de mentalidade. Porque quando a sua mente muda, tudo muda. A realidade da sua vida está fundamentada na sua mente. Então, hoje, essa palavra é para que você tenha uma semana de mudança de mentalidade. É para que você tenha uma semana para que a bondade de Deus te leve a ter melhores e maiores resultados. É para que você, de fato, se examine. É para que você, de fato, se alinhe. É para que você, de fato, realmente não aceite o bom quando o que Deus tem para você é o melhor. É para que, se você, de fato, está entendendo que o que você está vivendo, o que você está fazendo não é correto, corrija. Ainda há tempo. Seja essa pessoa disposta a, de fato, levar Deus a sério. Seja essa pessoa disposta a, de fato, querer atrair a cooperação, o trabalhar de Deus, para que você, de fato, prospere no sentido de ter um caráter aprovado que te leve a ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz. A consequência disso, ou melhor, a condição para isso, é você receber a bondade de Deus, que, por sua vez, vai te levar para um lugar de mudança de mentalidade, como contrastando com o que você está vivendo agora, com o que Deus quer que você viva. Tem que haver um contraste, tem que haver uma avaliação, tem que haver uma examinação para você verificar a discrepância, o desnivelamento, onde você está, onde Deus quer que você esteja. Quando você entender isso, você então vai poder ter clareza no que falei para você, que você não é como você está. Como você está é aqui, mas a distância de onde você está para onde você deveria estar é justamente essa renovação da versão da sua vida que faz com que você entenda que você é alguém em transformação, que você é alguém que dia a dia pode ser melhor, que você é alguém que dia a dia pode se aperfeiçoar. Amém? Então agora estamos encerrando essa aula. Espero que tenha sido de grande proveito para você. Espero que você possa realmente desfrutar de seguir as orientações, porque de nada adianta você ouvir se você não vai praticar. A palavra diz que isso é um engano, é o auto-engano. Tiago 1,25, né? Não sejam simplesmente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejam diligentes praticantes, para que então possam ser bem-aventurados, possam então lograr êxito, serem abençoados em tudo aquilo que vocês fizerem. Então eu quero declarar sobre a sua vida que na medida em que você praticar o que você está ouvindo, na medida em que você colocar em prática, exercitar a orientação e o ensino que o Espírito Santo reservou para nós nessa manhã, você será bem-sucedida. Você, meu irmão, logrará êxito. Você vai experimentar
a prosperidade bíblica no que o Senhor falou para Josué. Não aparte da tua boca o livro da lei, ou seja, confesse a palavra, medita nele de dia e de noite, ou seja, pense no que está escrito e cumpra. Obedeça, faça, pratique o que está escrito, porque dessa forma você vai fazer o seu caminho prosperar e eu estarei com você aonde quer que você for. 2 promessas de bênção para 3 verbos que te fazem entrar numa ação de valorizar aquilo que Deus diz, que é não apartar da boca, ou seja, confessar a palavra, meditar nela, ou seja, estar ali realmente ruminando, sabe, indo e voltando no mesmo versículo, na mesma citação, trazendo sua memória e, por sua vez, praticar aquilo que advém da sua meditação. Qual é a consequência disso? Você vai fazer o seu caminho prosperar. Primeira bênção. Segunda, o Senhor vai estar com você, ou você vai perceber, você vai sentir, por experiência própria, a presença de Deus aonde quer que você vá, o que fará com que você não tema nada ou ninguém, porque Ele será o seu ajudador, a fim de que você realmente prospere em tudo aquilo que você fizer. Se você crê, por favor, escreva amém, confesse, eu viverei, eu recebo, essa palavra é para a minha vida, é um decreto divino para a minha casa. Diga isso, é um decreto divino para a minha vida. Essa palavra é um decreto divino para a minha vida. Se é um decreto de Deus, não há quem revogue o decreto dele. Essa palavra não vai voltar vazia sobre a sua vida, mas vai fazer aquilo que apraz a Deus. Essa palavra, Deus está velando, está atento a ela para cumpri-la na medida que alguém se posicione para estar em linha com o que a palavra propõe, com aquilo que está escrito. Amém? É para a tua vida. Agora eu quero não somente orar com você, mas antes de orar, como que todo domingo nós exercitamos algo que é bíblico. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Que todas as vezes que você recebe ensinamento, e eu quero agora perguntar a você, e eu só vou avançar para Gálatas depois que você participa aqui. Nós temos 3 pessoas na programação, e eu quero de você que está participando dessa programação agora, eu quero que você escreva aí para mim, por favor, tá? Se essa palavra abençoou você. E se abençoou você, tipo, por favor, só de maneira simples, né? Em quê? Né? Tipo, poxa, fiquei encorajado, né? Tô animada, né? Ou de repente falou comigo na área tal. Só contribua, porque se eu tivesse agora presente na aula com você ao vivo, presencial, eu e você, e eu daria esse tempo, que é o momento em que todo e qualquer professor faz a avaliação da aula que ele apresentou. Então, se essa aula foi benéfica, foi uma bênção para você, por favor, me diga em que área, né? E o que foi despertado em você com o que você ouviu nessa manhã? Eu sei que foram muitas coisas, mas eu quero, por favor, apenas uma e que talvez seja a mais emblemática, a mais intensa, aquilo que está aí realmente martelando na sua mente. Contribui aí comigo, por favor, enquanto eu vou achar aqui Gálatas 6:7 para entregar essa aula, a gente finalizar e darmos sequência para o tempo em que nós vamos orar com vocês para um dia abençoado. Amém? Registra aí, por favor, enquanto eu estou encontrando. Gálatas 6:7. Pronto. Amém. Olha aí que bênção. Eita, aula abençoada para a vida do professor, viu? Aleluia. Olha aí. Emily, amém. Essa palavra é um decreto, sim, mas ela disse, com certeza foi muito boa para mim, me ajudou na parte espiritual, amém. Romildo, meu querido co-pastor, irmão amado, falou, o coração ficou aquecido para viver o melhor de Deus para mim. Aleluia, é isso aí, amém. Deus abençoe. Temos 3 pessoas na programação e uma não participou ainda, não sei quem é o nome, eu acho que é Neide. Neide, cadê a sua participação, Neide?
E aí, Neide, cadê você? A palavra tocou você, falou seu coração. Então, compartilhe conosco. Amém? Mas, na verdade, é Gálatas 6, 6 e 7. 6, versículo 6 e versículo 7. No versículo 6 diz assim, olha, aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. E vem no versículo 7, não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus, escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se plantar a fim de agradar aos próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Amém? Bom, reforçando aqui, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas que no momento que você está sendo instruído por alguém na palavra, ele diz que isso é um ensinamento do Espírito Santo que você deve repartir, sabe, dos seus bens, daquilo que é bom para você com quem te instrui. Porque eu não tenho dúvida, se você de fato passar a desenvolver o que foi ensinado nessa aula, eu já estou experimentando e creio que vai crescer muito mais para que tenhamos momentos só para ter aulas de testemunhos, né? E ali estudos de casos, de como foi com cada um, de que a palavra é viva. E Deus tem muito mais do que você está vivendo. Como disse o irmão Romero, poxa, eu fiquei aquecido com relação ao que Deus tem mais para mim. Muito, muito mais. Não temos ideia. Obviamente, esse muito mais é para que também atendamos a essa orientação, repartamos. Esse muito mais é para que você não deixe os invisíveis sociais invisíveis no reino. Porque para o reino eles são visíveis e são meta para todos nós. Alimentar os famintos, vestir quem não tem roupa, acolher quem está no frio, visitar quem está doente, né? Ou assistir quem está doente, visitar quem está encarcerado. Porque Jesus falou que essa é a agenda. Ele falou, tive fome, você não me deu de comer, sede, não me deu de beber, estive nu, você não me vestiu, doente, você não me assistiu, preso, não me visitou, né? E aí muitos vão perguntar naquele dia, né, Senhor, quando te vimos assim, não fizemos isso? E ele vai dizer, todas as vezes que você deixou de fazer a um desses pequeninos, você deixou de fazer a mim. E eu não quero nem ouvir isso, e nem quero que você também ouça, porque será negligência da nossa parte, tá? Tamanha repreensão, uma vez que está escrito, sabemos hoje que é o que Deus tem para nós. E nós podemos começar de maneira muito simples e crescer nesse processo, como a palavra diz que é a vereda do justo, que vai crescendo até realmente se tornar um dia perfeito. Então aqui nessa aula, na verdade, em todas as aulas, nós costumamos a deixar o nosso número Pix, que é um CNPJ, para a sua oferta. E lembrando que isso é de coração, tá? Isso é a palavra que nos dirige a, de fato, agirmos dessa forma, para que então você que dá, desfrute da bênção e da fidelidade de Deus, atendendo ao que a palavra do Senhor traz como direção. Amém? É a palavra do Senhor que traz isso como direção para todos nós. O dar e dar-se é do reino. E nós entendemos a importância disso por conta da estruturação que as ofertas trazem para o ministério financeiramente. Amém? E a bênção que é para você entrar nesse lugar, como disse Jesus, do ser melhor dar do que receber. Então, seguiu aí, tá? Tá aí na programação. Eu acabei de postar o nosso número, o número da nossa chave Pix, que é um CNPJ, tá? Eu só não coloquei que era um CNPJ. Nós vamos orar aqui quando eu encerrar isso aqui agora. Nós vamos para uma de oração. Mas está aí para você se permitir entrar nesse lugar de correspondência para com o ensino da palavra e também abençoar e ser abençoado, como dizem as Escrituras. Amém? Esse é um tempo de muita seriedade para a gente. Muita seriedade para a gente. Porque isso envolve a testificação da palavra, a confirmação, e é poderoso para mim realmente ser um canal de bênçãos da parte do Senhor para instruir as pessoas e levar a palavra que aquece seus corações, que as abençoa, que esclarece, que dá visão, dá direção. Não tem preço. E agora eu quero que você, por favor, concorde comigo nesta oração, né? Concorde comigo nessa direção de Deus para a sua vida nesta semana. Uma semana em que a fidelidade de Deus será algo marcante na sua vida, porque você está avançando para um nível mais profundo no rio de Deus, o rio de Deus que te leva
que te conduz, né, para a profundidade, que o Espírito Santo, por sua vez, é aquele que está com você para trazer as devidas revelações que vão fundamentar você, aquecendo o seu coração, iluminando a sua mente, para que você de fato tenha disposição interior de intrepidez, de coragem, de ousadia, para combater o bom combate da fé e desfrutar deste bom combate, daquilo que é de fato a fidelidade do Senhor, operando, manifestando, confirmando cada palavra que Ele traz ao seu coração. Esta é uma semana para você realmente perceber e desfrutar, entendendo claramente que você tem sempre, em tudo, todas as áreas da sua vida são alcançadas pela graça de Deus, pelo favor de Deus, para te empoderar e te sustentar em toda boa obra, para que você transborde, para que você de fato seja alguém excelente em tudo aquilo que você faz, mas isso é uma condição mental, que você passa a ter na medida em que você medita na palavra, e essa vai ser uma semana para você exercitar a meditação da Escritura, a confissão da palavra, a prática da palavra, para que então você seja essa pessoa que vai cooperar com o Espírito Santo, fazendo o seu caminho prosperar em tudo aquilo que você fizer. Você também vai experimentar a presença de Deus no que Ele disse: eu estarei com você aonde quer que você vá, para ser o seu ajudador, para realmente confirmar cada palavra que não vai voltar vazia da minha boca, cada palavra que eu estou velando para cumprir na sua vida, cada palavra que uma vez dita será cumprida, uma vez declarada será realizada. Eu oro para que o mal não acesse a sua vida, para que o Senhor nos livre do mal, para que de fato a seta que voa de dia, nem a peste que devasta ao meio-dia, nada daquilo que é maligno, a arma forjada para que você não avance, para que você talvez tropece, para que você seja enredado, embaraçado, não vão prosperar na tua vida, nem contra a sua casa, porque estamos orando a palavra de Deus, que nos dá autoridade contra todo o poder do inimigo, sem que mal algum nos faça dano. Esta é uma semana cuja palavra de Deus vai dirigir e guiar as nossas vidas, prosperando toda e qualquer atividade que formos fazer, por estarmos alinhando o nosso coração com a palavra de Deus, com a verdade revelada, para sermos então suscetíveis ao direcionamento do Espírito Santo, que há de nos guiar em toda a verdade. Eu oro para que não te falte coisa pequena ou coisa grande. Eu oro para que o pão diário não te falte, o alimento na tua casa, o suprimento dos teus celeiros. Eu oro para que, em nome de Jesus, você tenha uma experiência vivificadora com o Espírito Santo, a fim de afoguear o teu coração, a fim de iluminar a tua mente, a fim de te fazer entender que o teu interior se renova todos os dias, para que você viva e experimente novidade de vida, e que a novidade de vida faça com que você seja um canal de bênçãos, faça com que você seja um farol, levando luz para dissipar trevas na vida de pessoas, no seu lugar de influência, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, aonde quer que você for, que você seja uma referência dos fiéis, que você seja alguém a quem Deus pode contar, que você seja alguém a quem o Espírito Santo possa usar para então livrar pessoas, libertar pessoas, curar pessoas, que a sua oração, que é sempre ouvida, seja então manifestada de maneira visível, como que Deus cumprindo como que Ele foi com Filipe, confirmando cada palavra que o evangelista dizia, assim será Deus com a tua vida nessa semana, se assim você crê, ligando a tua fé com a minha fé, aquilo que nesta terra está sendo ligado nos céus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus é contigo, você não é como que você está, e você vai crescer e vai manifestar sua melhor versão, se aproximando muito de quem Cristo é e se afastando do que um dia você foi. E isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Tenha um domingo ricamente abençoado com a presença de Deus, ricamente abençoado com a sua família, e se dê a oportunidade de que o Espírito Santo te use com pessoas estranhas, pessoas que você nunca viu, ou até mesmo pessoas da sua família, em que o seu coração vai se aquecer no amor de Deus, para que você tenha uma palavra bem temperada para aqueles que precisam conhecer a Deus em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Deus abençoe. Até a próxima. A graça e a paz. Tchau, tchau.